tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento ideal do intestino, tá bom? Ao contrário do que muita gente pensa, o intestino que funciona bem, ele tem que funcionar diariamente, tá? Então, se você não tem um bom funcionamento intestinal, se esse seu intestino não funciona diariamente, significa que alguns processos estão passando batido, que a sua absorção de nutrientes não está sendo eficiente, que você está retendo fezes, que seu processo de detoxificação está totalmente descontrolado e que você não está eliminando as toxinas de maneira adequada. Então eu vou mostrar para vocês uma lâmina para vocês entenderem um pouquinho de todo o processo digestivo e como que é o seu funcionamento ideal. Então, ó, a gente tem aqui nosso corpo humano, né? E o nosso trato gastrointestinal, ele tem algumas funções. Então, ele tem função digestória, né? A partir do consumo de alimento aqui pela boca. Ele tem uma função absortiva. Essa função absortiva ela acontece principalmente aqui na região intestinal. Ele tem uma função excretória, depois que passa por tudo aqui, é processado, a gente excreta. Ele tem a função imunológica, porque aqui no nosso intestino, a gente tem um sistema imunológico específico, tá? A gente tem principalmente IgA secretória. Então, se o meu funcionamento intestinal ele não tá correto, isso vai esbarrar na minha imunidade também, tá? Então, quer dizer que o fato de eu não ter um bom funcionamento de todas essas vias aqui significa que a minha imunidade está comprometida? Sim, significa exatamente isso, tá? Então, o intestino também tem uma repercussão na imunidade. Ele também tem uma função neurológica muito importante, não é à toa que se fala que o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Então, aqui no nosso intestino, a gente tem nervos, terminações nervosas que se comunicam com o nosso cérebro, né? E também tem a questão endócrina, ou seja, a produção hormonal, né? Aqui, em todo o nosso trato, acontecem atividades que norteiam a produção de hormônio de saciedade, hormônio da fome. Se eu não tenho uma boa função gastrointestinal, né, uma boa saúde do sistema gastrointestinal, essa produção de hormônios também vai ficar comprometida, né? Então, a grelina, a leptina, né, a gastrina, tudo isso são hormônios que permeiam aí a nossa fome, nossa saciedade, nossa vontade de comer bobagens, nosso comer emocional é norteado por esse sistema também, tá? E tem ação detoxificante também, afinal, o nosso intestino, ele é uma via de excreção de toxinas, né? Então, se eu não tenho um intestino que é mais preso, eu vou ter retenção dessas fezes. Tá bom? Então, tudo começa aqui pela boca. E essa é uma etapa que muitas pessoas ignoram, né? Qual é a função da boca? Umedecer o alimento através da saliva. Na saliva, a gente tem a digestão dos carboidratos. Então, é muito importante que esses carboidratos permaneçam na boca por bastante tempo. Por que às vezes as pessoas sentem muita vontade de comer doce e não se saciam? Porque não deixam esse carboidrato ficar muito tempo na boca, né? Não mastiga adequadamente esse carboidrato, simplesmente engole. Então, eu não tenho essa digestão. Então, o corpo não reconhece que foi feito o consumo, tá? Na saliva também eu tenho ação antimicrobiana, impedindo o crescimento bacteriano. Mas essa ação antimicrobiana na boca exige que a gente tenha uma boa alimentação para fazer proliferação de boas bactérias, tá? A gente também tem o fator de crescimento epidérmico, que é a nossa mucosa da boca, nosso sistema imune, por exemplo, oral, tá? E os dentes, eles moem, eles cortam, eles trituram, tá? É bem importante que os dentes, a arcada dentária, ela esteja íntegra, né? Para fazer essas três tarefinhas, para que o alimento, ele não desça inteiro aqui para o nosso estômago, né? Se o alimento, ele desce inteiro aqui para o nosso estômago, a gente vai gerar uma sobrecarga digestiva. Então, aqui tá super importante a função da saliva, dos dentes, da boca, né? O processo de mastigação, o processo de deixar o alimento ficar umedecido é extremamente importante. Depois que o alimento tá aqui na boca, super pastosinho já, independente do alimento que for, ele vai passar aqui pelo esôfago. O esôfago é um canal,
tá? Ele conduz o alimento da boca até o estômago, tá? E aqui eu também tenho uma mucosa. Quando eu tenho refluxo, por exemplo, que é o retorno do ácido para o esôfago, esse esôfago sofre, porque essa mucosa ela não está adaptada à acidez, tá? A acidez, a mucosa do estômago que está adaptada para isso. E aí o alimento chega lá no estômago. Lá no estômago eu tenho a digestão de proteínas, eu tenho a produção de enzimas, de ácido clorídrico, do fator intrínseco, que isso aqui depende de B12, por exemplo. Então, pacientes deficientes em B12 têm uma má digestão, tá? Então, é sempre importante. Atenção aí, pacientes vegetarianos, veganos ou que consomem pouca carne vermelha, tá? No estômago também temos o muco. Esse muco é que protege do ácido clorídrico. Então, quando eu tenho gastrite, por exemplo, eu tenho esse muco aqui lesionado, tá? E lá no estômago eu também tenho uma ação antimicrobiana. Quando essa minha ação antimicrobiana tá deficiente pelo meu padrão alimentar, pelo meu perfil de bactérias, a H. pylori vem e se aproveita. Tá? E tudo isso tem a ver com o que a gente come, como estão nossas emoções também, porque pessoas que têm um ambiente de vida estressado, né? São pessoas ansiosas, que não prestam atenção no que estão comendo e tudo mais, tem uma deficiência em todo esse processo aqui do estômago, vão alterar a parte microbiana, pode desenvolver bactérias patogênicas, tá? Então, o alimento sai daqui, desce, vai pro estômago. Aqui no estômago, tudo isso aqui acontece. A digestão de proteínas, né? Ela é ativada pelo próprio consumo, obviamente, de proteínas. Mas aqui na digestão de proteínas, a gente tem plantas que favorecem essa digestão, tá? Que ativam a produção dessas enzimas e do ácido clorídrico. A gente tem, por exemplo, a hortelã, o boldo, a erva doce, tá? São alimentos, são plantas fitoterápicas que interferem. Tem uma aula prontinha sobre isso lá no meu canal do YouTube, aula número 2, se eu não me engano, tá? E aí, quando existe o consumo de gordura, né? Aqui você vê que o carboidrato a gente vai dissolver aqui na boca, a proteína basicamente aqui no estômago. Quando a gente tem o consumo de gordura, a gente tem uma ativação da vesícula biliar, tá? Que a vesícula biliar armazena a bile, né? E ela auxilia na absorção de vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas que dependem de meio gorduroso, vitamina A, D, E e K. Então, a vesícula, ela fica aqui, ó. Aqui é o fígado, tá, gente? Esse moço marrom aqui é o fígado. Aqui atrás, esse verdinho aqui é a vesícula. Então, toda vez que eu como gordura, eu faço a ativação dessa vesícula e essa vesícula joga bile aqui dentro do meu intestino para fazer a digestão das gorduras e a absorção dessas vitaminas. Quem não tem a vesícula faz o transporte do fígado direto para o intestino, tá? Faz o transporte da bile do fígado direto para o intestino. Certo, gente? E o pâncreas, ele ajuda na produção das enzimas digestivas. Aqui, ó, essas enzimas que faz digestão de proteínas, elas vêm do pâncreas. Então, é importante eu ter uma saúde pancreática, tá? Então, o pâncreas, ele também vai ajudar na produção de insulina, que faz parte dos carboidratos, né? E das enzimas, tá? Lá no intestino delgado é onde acontece a maior parte da absorção de nutrientes, água, gorduras, vitaminas, né? Ele tem um pouco menos de bactérias, né, do que no cólon. O cólon é esse intestino grosso, esse aqui é o intestino delgado, esse aqui é o grosso, tá? Mas ainda assim a gente tem uma microbiota bem importante e aqui é que eu tenho a produção dos neurotransmissores, como serotonina, por exemplo. Então a saúde desse intestino melhora o meu humor, melhora a minha ansiedade, tá? E a saúde do meu intestino depende de uma boa alimentação. E por final, lá no intestino grosso, no cólon, eu tenho uma intensa microbiota, né? Um aumento bem grande de bactérias, né? Predomina bactérias bifidobactérias, aqui a gente tem mais predomínio de lactobacilos, tá? E aqui o intestino grosso é a porção final, né, do nosso intestino. Ele sim é responsável pela eliminação de metais pesados, de produtos carcinógenos, de outras toxinas e de resíduos alimentares, né? Então, todo esse processo, ele faz parte do processo digestório. Olha quantas etapas a gente precisa ter atenção e focar em como a nossa alimentação influencia. Se eu tenho uma alimentação, por exemplo, com muito carboidrato simples presente, eu vou sobrecarregar pâncreas. Se eu tenho muita gordura saturada, inflamatória, eu vou atacar a vesícula. Se eu não tenho fibras, eu vou prejudicar a microbiota,
tá bom? Então eu trouxe hoje esse assunto para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um direct ou então me mandem uma mensagem no WhatsApp. Meu link tá lá na bio para quem não tem meu número ainda, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Vamos que vamos.